A porta de entrada desse seminário é a fé. Esse é o tema que nós escolhemos para iniciar a nossa discussão. E esse tema foi escolhido principalmente porque tem sido um dos mais atacados, tem sido um dos temas mais bombardeados, vamos dizer assim, por aqueles que se entendem intelectuais, por aqueles que não têm simpatia, que não têm comunhão, que não estão se relacionando com Deus, com a Bíblia, com o mundo espiritual. A fé é reputada muitas das vezes como algo específico a pessoas envolvidas no âmbito religioso, ou até é entendida como que algo muito manifestado em meios de pessoas não tão intelectualizadas, pessoas que não estão tão engajadas em um conhecimento científico, um conhecimento filosófico, um conhecimento crítico acerca das coisas da vida. Então entende que a fé está mais participando da vida dessas pessoas, pessoas mais simples, vamos dizer assim, pessoas mais desprovidas de conhecimento técnico científico. E a gente vai ver, analisando a própria palavra, a raiz da palavra fé, os sinônimos de fé em português, as raízes gregas e hebraicas, a gente vai ver que a fé é um conceito universal. A fé é um conceito presente na vida de qualquer pessoa. Todas as pessoas têm fé, todas as pessoas creem, todas as pessoas têm em si essas características, têm as características da fé. Elas aplicam a fé aonde elas quiserem. Elas vivem a sua fé da forma como elas quiserem. Mas, independentemente da maneira como estejam vivendo, que estejam professando, o ponto de vista que estejam defendendo, tudo isso está vinculado à fé. É onde a gente também discute a questão da neutralidade, a pretensa neutralidade. Alguns se dizem neutros, alguns se dizem que não estão nem por esse partido, nem por aquele. Mas, na verdade, isso é uma falácia, porque defender uma ideia, expor uma ideia, chegar a um entendimento sobre algo, sobre um ponto de vista, demanda fé, demanda abraçar, demanda se posicionar, estar a favor deste e contra aquele. Então a gente vai ver que a fé, ela está muito mais generalizada do que muitos imaginam. A fé participa do contexto de vida de pessoas que pensam que estão distante dela. A fé, por exemplo, sinônimos na língua portuguesa, temos crença. Fé é crença, fé é crer. Agora, se crê em diversas coisas. Uns creem em Deus. Inclusive, estamos aí no meio daqueles que creem. Creem na Bíblia, a revelação de Deus na sua palavra. Creem no mundo espiritual. E outros não, são ateístas, não creem em Deus. Só que uma vez que se professam ateístas, eles creem num ponto de vista, numa filosofia, uma forma de pensar. Creem que Deus não existe. É um tipo de fé, é uma forma de se viver a fé. Eles aplicam a fé deles nesse ponto de vista, nessa filosofia, a filosofia ateia, a filosofia que Deus não, diz que Deus não existe. A fé é crença, a fé também é confiança. Quem abraça determinado ponto de vista, determinada filosofia, confia. Crê nela e confia nela, confia que esteja certo, que esteja fazendo a melhor escolha. Dá crédito, por exemplo, a ela. Então ele crê, ele confia e ele dá crédito, ou seja, ele valoriza o seu ponto de vista. Logo ele tem fé. A fé no hebraico, texto do Antigo Testamento, primeiramente a fé em grego. A fé no texto grego do Novo Testamento é pistis. Fé em grego é pistis, conforme o texto de Hebreus 11:1, que fala da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então, por exemplo, a fé nesse contexto é o quê? Persuasão, crença, convicção moral ou fidelidade. São sinônimos aplicados ao termo pistis, termo que designa a fé no Novo Testamento, o texto grego. Persuasão, crença, convicção moral e fidelidade. Então você vê, por exemplo, a fé no Novo Testamento sendo usada para falar de fidelidade. Fé em Deus, crer em Deus, confiar em Deus, ser fiel a Deus, porque tem fé em Deus. Uma convicção moral, aí já vai a fé entrando para um contexto religioso. A nossa fé, a fé que eu abraço, a fé que eu professo, essa fé está embasada em conceitos, em convicções morais. A fé é crença, da mesma forma como na língua portuguesa, né? E a persuasão, a pessoa que está persuadida, que foi convencida. Logo, ela sendo convencida,
passa a crer, adota uma postura de fé em relação àquela ideia, em relação àquele ponto de vista que ela passa a concordar. A fé no hebraico, o texto do Antigo Testamento, hebraico, por exemplo, emuná, é o texto, é a palavra que designa fé para o Antigo Testamento. Está em Abacuque 2,4, esse termo emuná. E os sinônimos pode ser usado firmeza, segurança, confiabilidade, fidelidade, verdade e realidade. Até mais amplo, né? Mais aberto. Assim, a fé nesse contexto de emuná, ela tem mais amplitude. Ela vai desde um contexto de firmeza, de uma forma de se dizer que a pessoa está convicta daquilo que ela tem pensado, daquilo que ela tem abraçado, daquilo que ela tem crido. Ela tem fé, então ela tem firmeza, segurança, confiabilidade. Entra também no mesmo contexto do grego, a fidelidade, né? Estar envolvido em fidelidade, estar comprometido. A verdade também, a fé em sinônimo aí com a verdade e com a realidade. Então, interessante, tanto na língua portuguesa quanto no grego do Novo Testamento, o hebraico do Antigo, a fé e os seus sinônimos, mostrando que está intimamente relacionada com a vida, com as pessoas, com as sociedades, as comunidades, quer seja da filosofia quer seja dos pontos de vista que defendam, mas todos que defendem pontos de vista o defendem a partir de uma fé, a partir de uma crença. E essa crença que levou ele a defender esse ponto de vista tem uma história. E aí onde entra a razão dessa fé, o porquê dessa fé. Como que essa fé nasceu? Então, como ela foi construída, de onde veio essa fé? E aí você vai ver através do histórico da pessoa que esta fé, essa forma de crer, essa forma de pensar dele tem uma construção histórica ao longo da vida. O objetivo desta palestra não é levar você a descobrir se tem fé, mas sim refletirmos acerca da forma como estamos exercendo a nossa fé, pois todos temos fé, como temos visto aí nesses pontos que temos abordado. Temos crença, confiança e damos crédito a algo, mas quando somos mal orientados, acabamos por colocar nossa fé em equívocos e erros que nos conduzirão à perdição. E aí entra o histórico, a formação dessa fé. Como que essa fé foi construída, em cima de que bases, né? Em cima de que verdades, e às vezes nem sempre em cima de verdades, mas em cima de conceitos errados, que vão produzir um ponto de vista distorcido acerca da fé, por exemplo, a fé em Deus e a fé bíblica. Você crê em Deus? Uma pergunta que vem trazer agora a sua fé para esse contexto. Vai questionar como está a sua fé. A sua fé tem te levado ao quê? Qual é o resultado da sua fé? Qual é o resultado da construção da sua forma de pensar, sua forma de crer, sua forma de acreditar? Você acredita em quê e por quê? Você crê em Deus? Será que a fé que está dentro de você, e aí a gente reforça, todos têm fé, todos creem, todos confiam, todos dão crédito a algo. Você dá crédito para Deus? Você crê em Deus? Você confia em Deus? Você tem alguma dificuldade em se relacionar com Deus por causa de influências que construíram um ponto de vista distorcido acerca de Deus? É esse o objetivo que nós pretendemos chegar. Você crê em Deus? Mesmo que você não tenha qualquer dificuldade com relação à sua crença em Deus, é interessante que reflita acerca das bases que fundamentam a sua fé. Então, a sua fé precisa ter fundamentos. Você tem fé, você crê em Deus, você confia em Deus, você dá crédito à palavra de Deus, mas por quê? Você sabe dizer por quê? Você sabe apresentar as razões? Como Pedro falou, que temos que com tranquilidade apresentar as razões da nossa fé para aquele que nos pergunta. Será que a sua fé tem uma razão? Será que você crê em Deus de forma inteligente? A fé em Deus precisa ser cega? Muitas pessoas têm entrado por esse caminho. Pensam que para ter fé em Deus, essa fé tem que ser cega. Essa fé não pode ser analisada. Essa fé não pode ser estudada. Não pode ser submetida a interrogações. Mas simplesmente tem que vir
de um sentimento, tem que vir de uma emoção, ou tem que vir de uma obediência, e essa obediência cega a uma tradição. E muitas das vezes esse tipo de fé tem produzido pessoas que estão vivendo uma mentira, estão vivendo um engano, uma falsidade. Não estão se relacionando com Deus, mas estão se relacionando com tradições humanas, e muitas tradições caducas, que não estão conduzindo as pessoas a Deus, mas conduzindo pessoas a conceitos religiosos, a pontos de vista de certos líderes, deixa daquele líder, mas não estão conduzindo elas a Deus, aquele que é o nosso objetivo, o objetivo da nossa fé. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Ou seja, quando Paulo aborda aqui esse texto, ele fala, esse texto aqui onde ele está dialogando com a igreja de Romanos, ele diz: as coisas invisíveis de Deus, desde a criação, estão sendo colocadas em claridade, estão sendo colocadas a olho nu. Para quê? Para que as pessoas possam ver claramente, para que se veem. Ou seja, Deus tem interesse em se manifestar, Deus tem interesse em se revelar, em mostrar-se acessível. E por que Ele quer se mostrar acessível? Porque Ele quer que essa fé que nos leva até Ele seja fundamentada, seja uma fé racional, uma fé que tem entendimento, que sabe quem está buscando, por que está buscando, qual é o objetivo da sua fé, qual é o objetivo da sua crença. Então Deus se revela, como diz aqui o texto de Paulo, Deus revela as suas coisas invisíveis desde a criação, coloca elas em claridade para que as pessoas possam ver, e a partir dessa prova cabal, a partir dessa prova realística, as pessoas fiquem inexcusáveis. Ou seja, é impossível dizer que não teriam conhecimento de Deus, que não teriam noção de que existe Deus, porque Deus colocou as claras, as provas da sua existência. Deus quer que a sua fé tenha fundamento. Por exemplo, a criação de Deus, quando olhamos para o universo, essa vastidão enorme do universo, incalculável, né? Digamos que a ciência, por mais que estude, vai conhecer muito, mas não vai conhecer tudo, de tantas estrelas e galáxias, né? E supernovas, e tantas coisas tão distantes de nós, tão longe da nossa realidade aqui, mas que estão aí com um grande testemunho, estão testemunhando um pouco da grandeza de Deus. Deus se mostra na sua grandeza através da sua criação. Nós vemos aí, nós somos, dentro desse contexto aqui, menos que um grão de areia, menos que nada. E Deus, o nosso Deus, que se importa conosco, que quer que nós tenhamos conhecimento dele, e esse conhecimento tenha fundamento, criou tudo isso como testemunho do seu poder. Está aí a fauna, a flora, os animais, né, toda a manifestação aí dos seres vivos que expressam, testificam da sabedoria da criação de Deus, né, são um testemunho da sua sabedoria. A natureza, né, toda a beleza dos rios, das montanhas, todos são grandes testemunhos, são um grande livro aberto, com muitos capítulos. São um grande livro aberto. Nesse livro, todos podem ler a mesma verdade. Deus existe. Então, isso é por isso que, conforme Paulo fica, eles ficam inexcusáveis. Não que sejamos daqueles que precisam ver para crer, mas ficaria difícil entender este versículo da carta aos Romanos se necessariamente a fé precisasse ser cega. Muitos que afirmam que a fé é cega, assim o dizem porque estão vivendo apenas de religiosidade, mas não de fé. Deus se manifesta através da natureza, através do mundo espiritual e através da sua palavra. E não crer em qualquer dessas realidades é sintoma de uma fé deficiente. Então, o que Paulo está afirmando, tanto naquele texto, quanto o que nós podemos ver da realidade, é que, primeiro, Deus se manifesta. Deus quer se tornar conhecido. Deus quer ser acessível a todas as pessoas, que pelo menos tenham noção da sua existência, da sua presença. E segundo, que muitas pessoas que estão vivendo fé
que na verdade acreditam que estão vivendo não uma fé viva, não uma fé real, uma fé saudável, vamos dizer assim, mas estão vivendo de mera religiosidade. O que queremos dizer com religiosidade? Estamos usando aí um termo, digamos, um tanto pejorativo para a religiosidade, que existe a verdadeira religião, conforme Tiago fala na sua carta, que é ajudar as viúvas, ajudar os órfãos, é a prática da fé, a prática da fé verdadeira é a religião. Mas esta religiosidade que me refiro são construções intelectuais de pessoas que pensaram sobre Deus, pensaram sobre religião, impuseram isso através da sua autoridade eclesiástica, e essas pessoas que vieram recebendo este conhecimento, herdaram isso pronto, não analisaram, não estudaram, não procuraram saber o porquê daquelas coisas, e simplesmente o seguem, o realizam, e dizem: eu estou vivendo a religião do meu pai, estou vivendo a religião da minha mãe, estou vivendo a religião dos meus ancestrais. E qual é a razão de você estar vivendo essa religião? Você sequer conhece essa religião, você sequer conhece as bases, os fundamentos, a lógica, mas mesmo assim você vive ela e pensa que está obrigado a vivê-la. Por quê? Você está vivendo não de fé, você está vivendo de mera religiosidade. A teoria da evolução tem sido utilizada como meio de tentar afastar o homem de sua natural crença em Deus. E aí saímos de um contexto mais amplo, da questão da revelação de Deus no plano natural, e entramos já para, vamos dizer assim, a pseudociência. Vamos começar a discutir os problemas que têm sido levantados em relação à crença em Deus. Porque crer em Deus é algo mais natural possível, é algo mais difundido. Da mesma forma que a fé é algo que está presente em todos os seres, esta fé também conduz o homem racionalmente, logicamente, a ler no livro da natureza a existência de Deus. Então isso tem sido desde séculos, milênios, a coisa mais natural. Só que algo que tem sido criado, inventado dentro de laboratórios, tem combatido esse dote natural dos seres humanos em tentar entrar em contato com Deus. E esse combate, esse combatente, essa teoria que tem sido levantada para tentar suplantar a verdade de Deus, tem sido dado a ela o nome de evolucionismo. Evolucionismo. Tentar afastar o homem de sua natural crença em Deus. Mas fracassa, pois mesmo se declarando como tese científica, não apresenta as provas da evolução. Logo, se diz uma teoria científica, deveria também apresentar as provas da sua teoria, porque a teoria só pode ser aceita como verdade depois de provada. Então, foi provado, foi comprovada, foi utilizado os métodos científicos, os métodos de avaliação científica sérios, que podem ser realizados por outra pessoa em outras situações, chegar ao mesmo resultado e apresentar as provas. Só que o problema dessa tese é: onde estão as provas? Não apresenta as provas da evolução, ou seja, não há nenhum fóssil que apresente as características de um ser se transformando em outro, de espécie diferente, conforme prega essa teoria. E um simples olhar para a natureza leva qualquer pessoa a perceber a necessidade de uma mente inteligente que se responsabiliza por arquitetar tal projeto magnífico. E quando nós buscamos as provas, cobramos, questionamos sobre as provas do evolucionismo, estamos abordando as teorias evolucionistas das macroevoluções, como eles chamam, das macroevoluções, e principalmente da origem randômica da vida, onde eles alegam, a gente vai debater mais para frente sobre isso, mas as macroevoluções alegam, então, constroem essa teoria para o desenvolvimento de todos os seres, dizendo que eles evoluíram de um ancestral comum, que houve um ancestral comum para toda a imensa gama de seres que existem no nosso planeta. Então eles dizem que um dia um macaco já foi, né, uma lagartixa. Um dia uma lagartixa já foi um mosquito já foi uma ameba. Então, quer dizer, toda essa gama gigantesca de seres diferenciados surgiu de um ancestral comum. Essa é a tese da macroevolução. Essa tese não tem provas, não tem cabimento
lógico-racional. Esta é uma tese inventada, criada para tentar combater essa realidade, a realidade da criação divina. Então, a macroevolução que está sendo questionada aqui, não as microevoluções. As microevoluções, se nós estudarmos um pouco, vamos ver que cada ser se adaptou ao seu habitat, se adaptou à sua situação, se adaptou ao seu meio. Então, criou ferramentas, modos de conviver com aquele habitat. Então, você pega um urso, você tem um urso polar, você tem um urso de diferentes outros lugares, um urso que habita em florestas mais afastadas dos polos tropicais, você tem um urso marrom, você tem diferentes tipos de peixe, diferentes tipos de raposa, diferentes tipos de outros animais, de pássaros. Pássaros, então, tem infinidades. E cada espécie se adaptou ao seu meio ambiente. Então, dentro daquela espécie, houveram microevoluções para adaptação. Mas um pássaro não se tornou um outro animal que não outro pássaro. Um pássaro diferenciado. Um pássaro com outras cores, com uma pena diferente, com garras diferentes, bico diferente, mas jamais se tornou um outro animal qualquer, senão um pássaro. Então, o que está sendo questionado aqui é o absurdo da macroevolução. A ciência honesta, comprometida com a verdade, não está envolvida na missão de provar a existência de Deus. E é isso que nós queremos deixar claro aqui. Quando buscamos pela ciência séria, não estamos dizendo que queremos uma ciência subordinada à teologia que esteja aí para fornecer subsídios, provas para a existência de Deus. Nem precisamos. A existência de Deus já está comprovada na realidade, na vida, na nossa fé, na nossa espiritualidade. Então nós conhecemos Deus, nós sabemos quem Ele é. O que nós queremos é o seguinte, que a ciência não esteja subordinada nem a teoria A nem teoria B. Então a ciência é um mecanismo de busca da verdade humana. E o humano tem sua realidade e sua verdade. Então, dentro da nossa realidade, a ciência são mecanismos de prova e de análise. Então, a ciência tem que ser livre para fazer suas provas e construir suas teses em cima dos seus resultados obtidos por meio de provas sérias. Então, mas sim em estudar a natureza de forma séria, desvinculada de teorias inventadas, a fim de promover determinadas ideologias. Quando assim faz, em seu trabalho podemos ver a inteligência de Deus. Quando a ciência livre e séria trabalha e produz o conhecimento, que nós temos uma imensa gama de conhecimento em medicina, conhecimento tecnológico, conhecimento na informática, conhecimento em diversas áreas sociais. Nós vemos aí o grande crescimento da ciência, que já foi profetizado em Daniel, que a ciência ia se desenvolver, ia ter um grande estouro, um grande desenvolvimento. Nós vemos através disso a glória de Deus, nós vemos através disso a criação de Deus mostrando todo o seu potencial, que o homem foi criado por um Deus inteligente e grande, então logo ele não poderia ser outra coisa. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seu discurso se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Esse é o resultado daqueles que constroem conhecimento, constroem discursos muito bem criados, muito bem engendrados, mas dentro desses discursos, dentro dessa lógica que eles seguem, acabam que por impondo certas teses para defender seus pontos de vista. É isso que a teoria da evolução acaba por fazer. Ela tenta se impor sobre a realidade, se impor sobre as provas e tentar colocar o seu ponto de vista como coisa certa. E aí onde começam-se a elaborar teorias das mais descabidas, das mais complexas, tentando comprovar esse ponto de vista. Então, em vez de se deixar as provas falarem por si, estão se criando teorias as mais loucas possíveis para se comprovar tais ideias. A ideia evolucionista, a ideia dessa forma de evolução dos seres vivos. Pense em um grande relógio. Imagine a complexidade de seus mecanismos. Quantas rodas e catracas têm que girar sincronizadamente, molas têm que estar estiradas e comprimidas, alavancas têm que mover outros mecanismos e sempre com a pressão
e a velocidade correta, sem contar as diferentes velocidades que são aplicadas aos diferentes ponteiros. Tudo tem que estar ligado aos eixos, devidamente parafusado em seu lugar, a fim de produzir um movimento sincronizado. Tudo isso para que os ponteiros mostrem devidamente a passagem do tempo no visor frontal, que com uma bela decoração e marcadores oculta todo o complexo mecanismo escondido dentro da carcaça. Não se iluda com aquilo que tem sido colocado diante de seus olhos. O universo é bem maior do que aquilo que nossos olhos podem alcançar. E o fato de existirmos é porque existe um sistema ajustado milimetricamente para que possa ver um planeta com a proximidade certa do Sol, com a rotação e a translação adequada e com as condições favoráveis para a existência de todos os seres, inclusive nós. Só nós em todo esse universo, porque até agora, mesmo com todas as pesquisas, com toda a tecnologia que tem sido implementada nessa pesquisa do universo, não tem sido encontrado outro ser. Então, estamos nós aqui, dentro desse vastíssimo universo, dentro desse funcionamento sincronizado, sabendo que qualquer alteração no eixo de translação, qualquer alteração no eixo de rotação da Terra, alteração na distância do Sol, se mais próximo do Sol, se mais longe do Sol, qualquer alteração, por mínima que seja, afeta profundamente a existência, afeta profundamente a vida. Ou seja, o universo é mais complexo do que um relógio. O universo funciona dentro de sistemas e mecanismos extremamente complexos. Agora, para fabricar o relógio, precisou da existência do relojoeiro, precisou da existência de alguém com inteligência, com capacidade para fabricar as peças, para ajustar as peças, colocar as peças devidamente encaixadas, tudo isso muito bem ajustado, muito bem colocado milimetricamente, para dar o funcionamento a esta máquina. Agora, se esta máquina tão ínfima precisou de tanta ciência, pense você, com a inteligência que você tem, e o universo, com todo o seu funcionamento, não precisa de um Criador? Todo esse universo, essas galáxias, né? Esse Sol e esses sóis que há por aí, essas estrelas, né? Está aqui o Sol, o planeta Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Netuno, Urano, e você vai, os planetas do Sistema Solar. Se a Terra está mais próximo do Sol, como no caso de Vênus, seria profundamente afetada a nossa existência. Se a Terra está mais distante, como no caso de Marte, também seria grandemente afetada a nossa existência aqui. Não poderia haver vida se houvesse qualquer dessas alterações, dessas situações. Então, diante disso, como não olhar para essa criação e não entender e não ver a inteligência daquele que a projetou? Infelizmente, eu sou obrigado a dizer que aquele que olha para toda a magnitude desta criação e não consegue ver, está tendo graves problemas na sua mente, no seu raciocínio. Se eu dissesse para você que de repente houve uma explosão em um depósito de peças, e dessa extraordinária explosão, depois de muito tempo, surgiu esse complexo relógio, você acreditaria? Essa é a tese randômica da existência. A tese do Big Bang, que diz que tudo surgiu de uma aleatória explosão da massa. Então a massa explodiu, começou a sua expansão pelo universo, e depois de muita expansão, depois de muito tempo, séculos, milênios, né, eras, surge um sistema perfeito e alinhado. Então, pense você, vamos provocar uma explosão numa fábrica de peças e esperar surgir um relógio, né? Essa é a tese. Esse é o ponto de vista. Então, é muito difícil. Precisa ter mais fé para crer em algo assim do que para professar a verdade da existência de Deus. Pois saiba que a célula humana é milhões de vezes mais complexa do que um relógio,
e necessita que seu complexo sistema funcione simultaneamente e milimetricamente para que possa existir. E mesmo assim, alguém quer que você acredite que todo esse sistema perfeito surgiu aleatoriamente de uma sopa que ficou por séculos, milênios, eras, esfriando até que de repente, ao acaso, surge a vida. E de todos os microscópicos mecanismos, do nada, surgem e começam a funcionar perfeitamente. E depois de outros tantos milênios, este ser se transformará na infindável gama de seres que compartilham conosco a vida. Será que é difícil ver que tais mitos foram criados por mentes que detestavam e detestam dar glória a Deus? E para negá-lo submetem até a ciência a ter que desenvolver mitos absurdos como esse? Então, não se enquadra a essa forma de pensar outro nome senão um mito. É um grande mito. A gente muitas vezes zomba de mitos gregos, mitos indígenas. Este é um mito. É um mito pregado nos bancos escolares. O mito de que a vida surgiu ao acaso e de que todas as diferentes formas de vida surgiram de um único ancestral que estava boiando dentro dessa massa incandescente que era a Terra, conforme eles acreditam. É muito difícil a gente explicar algo assim. Só que para que essa tese se comprove, ela tem que vencer alguns obstáculos. Um dos obstáculos que ela não consegue vencer, por exemplo, é o problema da quiralidade. Só para termos uma ideia de quão absurda é a tese do surgimento da vida ao acaso, podemos observar o quanto é complexa a estrutura celular e o quanto é dependente de combinações exatas para que possa manter-se viva. Para que mesmo uma bactéria, que é das mais menores células, possa apresentar vida, são necessárias combinações extremamente exigentes de compostos tais como aminoácidos e proteínas, que em determinado momento, sem nenhuma orientação, porque essa é a tese randômica, essa é a tese da existência ao acaso, sem nenhuma orientação ao acaso, deveriam apresentar as combinações corretas, sem falhar em nenhuma cadeia de centenas de ligações de aminoácidos e proteínas, que deveriam apresentar as ligações exatas, as ligações certas, e qualquer erro nessas ligações fracassaria a existência da vida, não geraria a molécula da vida. Então, essa é a tese. Uma combinação aleatória, ao acaso, do nada, sem orientação, todos esses elementos se combinaram exatamente dentro dessa situação não orientada, surge a molécula da vida, conforme exige a combinação genética do DNA e do RNA, a combinação do código genético e o RNA, que transmite esse código genético para a célula, para a construção de todo o complexo mecanismo da célula. Só para ter uma ideia, e aí entra a tese da quiralidade, seria como girar uma moeda 100.000 vezes e em todas obter exatamente a mesma face. Então, o problema da quiralidade é esse problema da combinação, o problema da exata combinação. Então, o equivalente da tese do surgimento da vida, da primeira célula ao acaso, daquela sopa que eles alegam para nós que é o nosso berço, de onde veio a humanidade. Então, o equivalente seria pegar uma moeda, como por exemplo, se a gente pegou essa moeda grega aí, pegar uma moeda como esta e 100.000 pessoas girar esta moeda ao mesmo tempo e todas elas dar a mesma combinação. Então, se você pretende acreditar nisso. E para entender melhor a importância da quiralidade, imagine se a célula fosse como um motor de um carro. Para que o motor funcione, existem peças que não são tão importantes, mas há peças que são essenciais. Há peças que, na ausência delas, simplesmente não seria possível o funcionamento do motor. Logo, no processo de montagem, enquanto tais peças não forem providenciadas, não poderá haver funcionamento do motor. Dizer que a vida iniciou-se ao acaso é o mesmo que dizer que, depois de milhares de anos, todas as peças de um motor desenvolveram-se individualmente, sem nenhuma orientação inteligente, e em determinado momento se encontraram em perfeita harmonia e se encaixaram perfeitamente e iniciaram o funcionamento da máquina. Então esse é um exemplo bem vulgar para tentar
fazer uma parábola da dificuldade que é o surgimento da vida ao acaso. É como que essas peças surgiram, né? Cada uma desenvolveu-se aleatoriamente, ao acaso, obtiveram as formas adequadas e em determinado momento se encontraram, se encaixaram e passaram a funcionar. Então essa é a célula humana, essa é a vida surgiu disso, de um acaso, essa é a tese. Então se alguém acha absurdo a gente fazer a comparação disso num motor, em peça de motor de um carro, mais absurdo ainda é o surgimento de uma célula, que é milhares de vezes mais complexas do que um equipamento desses. Nós falamos apenas acerca de uma célula, mas você é inteligente e sabe que o corpo humano é composto de órgãos extremamente complexos, que expressam a sabedoria daquele que os desenvolveu e sobre eles soprou a vida. Essa é a construção de Deus, a sabedoria de Deus. Então uma vista, vista do corte sagital do crânio. Então um corte que é feito lateralmente do crânio, para você olhar um pouco do que vem, um pouco da composição do cérebro, a massa cerebral, o cerebelo, e aí diversas partes aí que a gente não vamos nem tentar nomear aqui, diversas, muitas subdivisões. Então, só para você ter uma noção do que vem a ser a complexidade disso que estamos falando. Você tem, por exemplo, o olho humano, a complexidade do que é o olho humano, o milagre que é, a maravilha que é essa criação, o olho humano. Você tem aqui, por exemplo, os neurônios, as milhares de combinações de neurônios que há dentro do cérebro humano. Isso aqui é extraordinário, não há no universo algo tão complexo quanto isso. Então a gente fez a comparação com peças de um carro, de um equipamento. Isso é extremamente ínfimo diante disso. Um equipamento qualquer máquina, de qualquer tecnologia que possa existir, é insignificante diante disso. Isso aqui sim, isso aqui é extraordinário. E tem um criador, tem um construtor, existe uma inteligência por trás disso aqui. Agora veja, aquilo que não é falado, de onde surgem essas teses? Não surgem do nada, não apareceram do nada, não estavam aí no coração humano, mas estão tentando implantá-las nas mentes humanas, e têm conseguido colocar já em muitas. O que geralmente não é mencionado pelos evolucionistas é que foi a partir da sua Bíblia, digamos assim, ou seja, o livro chamado A Origem das Espécies de Charles Darwin, que o primo do mesmo, que se chamava Francis Galton, e aqui temos o Darwin, que fez muitas navegações, inclusive aqui na América, na ilha de Galápagos, e a partir desses estudos, longos estudos que fez, começou a desenvolver essas suas teses, essas suas teorias. E aqui temos o primo dele, o Galton. Então, estamos falando acerca do Galton. Lançou as bases de uma controversa tese científica chamada eugenia. Olha só, a filha do evolucionismo. Uma das filhas do evolucionismo que hoje saiu de moda assim, dos meios acadêmicos, não é pelo menos falado abertamente, mas esteve muito presente e continua estar presente de outras formas, mas não com esse nome. Mas o nome original é eugenia. E a partir de tais ideias, os estudos de seleção natural que eram aplicadas aos animais, a evolução dos seres, das espécies animais, dos outros animais, porque a gente tem que adotar essa terminologia. Nós somos equiparados aos animais, somos animais, mas na nossa forma do nosso conhecimento, do nosso ponto de vista, na nossa certeza, na nossa fé, na nossa verdade, nós somos animais dotados de espírito. Então nós somos diferentes dos demais animais, porque temos espírito, temos origem em Deus. Deus nos criou, do mesmo pó que Deus criou os animais, criou o homem. Só que sobre o homem Deus soprou o fôlego de vida, então deu a ele espírito, colocou ele num patamar acima. Agora, seguindo o raciocínio desses doutores aqui, desses cientistas, eles colocam na verdade os seres humanos num patamar bem mais aproximado dos animais, compartilhando aí mais do patamar deles. Então, os estudos de seleção natural, que estavam sendo aplicados primeiro aos demais animais, agora vai ser
aplicado também sobre as sociedades. Olha só, o mais importante mecanismo de evolução das espécies passou a ser aplicado nos estudos sobre as sociedades, o que levará alguns cientistas vinculados ao nazismo a elaborar suas ideias de purificação da raça ariana, tida por estas bestas como superiores às demais raças. E isso veio a culminar na carnificina conhecida como Holocausto. Então são coisas que não são faladas, né, mas que são reais, estão registradas nos livros, a ciência conhece, a história conhece e sabe de tudo isso que nós temos abordado aqui. Uma das filhas do evolucionismo é a eugenia. E a eugenia foi uma das maiores ferramentas na mão dos evolucionistas nazistas que desenvolveram os estudos sociais, aplicaram o evolucionismo como as teses evolucionistas nas sociedades e começaram a levantar as suas teses da superioridade da raça ariana e a tentativa da purificação dessa raça. Então, são pretextos científicos que, usados, manipulados pela política, que se apropriou desses estudos, se apropriou dessas teses, viu uma deixa para descarregar o seu ódio sobre as populações judaicas, por exemplo, sobre os judeus presentes na Alemanha, não somente os judeus, poloneses, os deficientes mentais, os homossexuais, padeceram debaixo dessas teses, essas teses que levaram essas pessoas à barbárie, a maior barbárie da história humana, conhecida como Holocausto, onde milhões foram incinerados, foram queimados em fornos, foram envenenados com testes em cobaias humanas para laboratórios científicos, inclusive empresas que hoje são fortes, estão ganhando muito dinheiro ainda, se aproveitaram desta época para fazer seus testes em cobaias humanas. Muitas crianças, muitos jovens, muitos homens, mulheres, idosos morreram debaixo do domínio dessas pessoas loucas, as pessoas perturbadas com essas teses, esse tipo de pensamento. Não permita que ideologias se sobreponham à verdade. Cristo nos libertou por meio da verdade, e é por meio desta verdade que podemos levar outras pessoas a serem também libertas pelo Senhor, desde que você esteja convicto acerca da verdade, também esteja considerando a importância em não permitir que falsas ideologias desanimem a sua fé e das pessoas que estão à sua volta. Não permitamos tal situação. É possível que vejamos repetir-se os erros que levaram povos a serem escravizados por ideologias que conduziram a humanidade a atrocidades impensáveis, uma vez que não lutarmos pela verdade. Então, o objetivo dessa palestra, o objetivo desse seminário é a busca da verdade, é a busca do conhecimento livre, do conhecimento liberto dessas teses infundadas, dessas teses absurdas. Então, quando nós vemos os questionadores da fé, os questionadores de Deus, os questionadores da crença em Deus, nós olhamos para o seu histórico é sombrio, o seu histórico é tenebroso, e nós precisamos, a partir desse histórico, ter bastante cuidado com isso, e começar a analisar quais são as ideias que estão na cabeça do seu filho, quais são as ideias que estão na cabeça da sua filha, quais são as ideias que estão sendo propagadas no meio que você vive. Tenha certeza, tenha convicção da sua fé, tenha convicção, tenha informações para saber acerca dessas ideologias e comece a se manifestar, comece a falar, a explicar, porque se nós ficarmos calados, as mesmas coisas começam a se repetir de outra forma, com certeza, mas elas ressurgem, elas não estão mortas, elas estão por aí, estão na cabeça de um e de outro. Se nós nos descuidarmos, elas voltam. Por exemplo, começando a questionar uma questão de Deus, e depois começam a questionar tantas outras coisas, tantas outras conquistas da humanidade. Então, vemos aí, através disso, quais são os resultados desse tipo de pensamento. E não podemos permitir que isso se propague. Temos que reafirmar a nossa fé, temos que reafirmar a nossa confiança em Deus, temos que reafirmar
nosso compromisso com a verdade. Então, você crer na Bíblia é o tema do próximo capítulo. A paz do Senhor para todos. Então, vamos caminhar agora para a segunda fase da nossa palestra, Despertar e Desperte, Jesus Cristo vem. Já abordamos a questão da fé, percebemos o quanto a fé é um conceito universal. A fé, na verdade, é uma porta de entrada para todos os corações, onde nós pensamos que existem pessoas que poderiam estar muito distantes de Deus, estar muito distantes de ter conhecimento do Senhor, de ter um contato, manifestar uma fé salvífica, e nós vimos que, na verdade, o que existe é muitas pessoas mal orientadas, muitas pessoas que construíram conceitos errados acerca de Deus, acerca da Bíblia, porque foram mal orientadas, foram mal informadas. E discutimos acerca da fé em Deus, da fé e da crença em Deus, sobre como manifestar essa fé de forma salvífica, como direcionar essa fé para a comunhão com Deus, não para ficar submetido a religiões, submetido a crendices, a tradicionalismos, mas a se libertar de tudo isso e avançar, ir adiante, ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo, ter um encontro com Deus através da sua revelação, primeiramente na revelação geral da natureza, ter a noção de que Deus existe, e depois, agora entrando para essa segunda fase, quando Deus se revela por meio da sua palavra e mostra não somente a sua existência, mas mostra também a sua vontade, mostra também os seus planos e os seus projetos para nós através do Senhor Jesus Cristo, que é o Logos, que é a palavra divina. Você crê na Bíblia? É a segunda pergunta, é a deixa agora para a segunda fase desta palestra. E quando nós estamos tratando aqui sobre a crença na Bíblia, sobre que crer na Bíblia, ter conhecimento bíblico, nós não podemos deixar de falar acerca daqueles que têm empregado a sua ciência, têm empregado o seu conhecimento vasto para, na verdade, tentar elaborar uma crítica sobre a Bíblia. E aí nós entramos pelo terreno da alta crítica textual, que vem a ser, na verdade, um setor, vem a ser uma modalidade de estudo sobre a Bíblia que analisa os textos bíblicos não respeitando a sua especificidade, não respeitando o seu caráter sobrenatural, o seu caráter revelado, mas pega os textos bíblicos e o coloca no mesmo patamar de quaisquer outros textos que possam haver, de quaisquer autores. Então a alta crítica textual, muito presente no liberalismo teológico, ela peca em primeiro momento em não respeitar a Bíblia, a palavra de Deus, dentro daquilo que ela exige para si, dentro daquilo que ela diz que é a revelação, a palavra de Deus, a palavra sobrenatural trazida a nós. Então, a Bíblia é ela mesma que exige para si tal autoridade. Agora, a alta crítica textual, já de início, já a priori, descarta a questão do sobrenatural. Então, uma vez que ela é anti-sobrenaturalista, logo ela tem uma falha, tem uma lacuna, tem um grande buraco dentro dessa tese da alta crítica textual. Logo, ela é tendenciosa. Ela, a priori, já diz que o sobrenatural não é possível. Então, se ela, uma vez dizendo que o sobrenatural não é possível, a sua avaliação sobre a Bíblia está viciada, está condenada já desde o início. Porque a própria Bíblia, o próprio Senhor Jesus Cristo, os personagens bíblicos, o Senhor Deus, que exige para si, que falam, testificam acerca de si mesmos como pessoas com autoridade divina, pessoas com autoridade, com poder divino e sobrenatural. Então a autocrítica textual peca já desde o
benefício por isso, por não levar em consideração essas características. Como já temos afirmado, temos que zelar pela nossa fé, para que não seja afetada por alguns que desperdiçam a sua, a depositando em teses e ideias que são desprovidas de bom senso. Já vimos alguns ataques a esta verdade tão tranquila de nossa consciência, a verdade da inteligência e do poder de Deus conduzindo o processo criativo, que nos trouxe até aqui. Mas além disso, vamos ver alguns eruditos que, movidos pelo mesmo espírito, empreenderam pesquisas cujo interesse era tão somente negar o caráter histórico das narrativas bíblicas. E aí temos não somente a questão da autoridade textual, da autoridade sobrenatural que é exigida pelos textos, mas temos também uma questão de transmissão do texto e as citações que o texto faz sobre locais, sobre eventos históricos, personagens históricos e locais geográficos. Então, muitos críticos chegaram ao absurdo de reputar a Bíblia como livro de carochinha, de reputar a Bíblia como qualquer gibi que inventou histórias, inventou fábulas, inventou diversos tipos de lendas, e essas lendas desprovidas de qualquer comprovação científica. E é onde vemos que, para a glória de Deus, muitos deles quebraram a cara, arrebentaram a cara diante das evidências que vamos trazer aqui. Então, as críticas que eles faziam às narrativas bíblicas e reduzi-las à categoria de contos de fadas. Esse movimento denominava-se alta crítica textual e adotavam alguns pressupostos tais como o antissobrenaturalismo e a ausência de evidências arqueológicas. Com relação às evidências arqueológicas, eles tiveram que rever muitas de suas críticas depois de formidáveis descobertas realizadas ao longo do século XVIII e XIX. Então, vamos ver um pouco da arqueologia bíblica, essa ciência auxiliar nos estudos da teologia, e vamos ver muitos achados maravilhosos. Claro, são apenas a ponta do iceberg, é apenas algo para elucidar o fato. Você vai ter que se aprofundar muito mais nesse tema, porque é um tema maravilhoso e é muito rico para nós fortalecer no nosso entendimento bíblico, e a nossa fé já está fortalecida porque nós temos comunhão com o Senhor. Então, analisando já os personagens que operacionalizavam essa questão da alta crítica textual, da teologia liberal, temos esse cidadão. O principal nome desta visão foi Ferdinand Christian Bauer, teólogo da Universidade de Tübingen no século XVIII, baseado na filosofia de Hegel, tese, antítese e síntese. Ele desenvolveu toda uma estrutura dos primórdios do cristianismo. Para Bauer, Pedro representava a ala judaica do cristianismo, esta é a tese. Paulo, a ala gentílica, esta é a antítese. Então, tese e antítese. A tese primordial, vamos dizer, aquilo que contraria a tese, que apresenta uma outra tese em contrapartida a ela, e Atos dos Apóstolos, a igreja unida, seria a síntese, algo que só foi possível no século II. Toda essa estrutura do seu pensamento estava fundamentada na Redaction Geschichte, a história da redação, um movimento de pensamento alemão que afirmava que o livro de Atos e também os evangelhos foram escritos mais de uma perspectiva teológica do que histórica. E aí também a forma como se refere à teologia traz, com certeza, um aspecto negativo, que ele diz que se é teológico não é histórico, ou seja, não está fundamentado sobre fatos, mas simplesmente sobre construções da cabeça de um e de outro, como se a teologia não fosse uma ciência. Mas além disso, o absurdo dessa tese, dessa teoria inteira desse cidadão, reside no fato de tirar da Bíblia a autoridade dos seus autores, tentar dizer que a Bíblia é uma construção tardia do segundo século da era cristã, baseada simplesmente na manipulação sobre a tese, como ele mesmo falou, que representava a igreja em Pedro,
ponto de vista de Pedro, o tipo de igreja que Pedro desenvolveu, a antítese, que era Paulo, que ele já entende aí que são teologias desarmônicas, e a síntese seria a igreja de Atos dos Apóstolos, ou seja, toda uma construção artificial, toda uma invenção da cabeça dos cristãos do século II. Então, é aí onde reside o grande problema da teologia liberal, é aí onde reside o grande problema dessas teses, que saem de mentes brilhantes, mentes extraordinárias, com muita capacidade, mas que infelizmente desperdiçaram sua inteligência e seu tempo, ao não respeitar a Bíblia naquilo que ela exige de si mesma, a autoridade, a fidedignidade, né, e o sobrenatural, o aspecto sobrenatural. Foi nesse contexto que surgiu a figura de Sir William Ramsay, um adepto de tais ideias. Preste atenção, ele era um adepto, ele partilhava do mesmo ponto de vista. Um adepto de tais ideias que viajou para a Ásia Menor, as terras das viagens missionárias de Paulo, com a intenção de provar, e olha só a forma como são trabalhadas essas ideias. Ele pegou, se muniu aí dos textos de Atos com dinheiro, geralmente as pessoas têm dinheiro para empregar nisso, ele empregou dinheiro para se deslocar até a Ásia, até os locais citados ali nos textos de Atos dos Apóstolos, e munido dos textos foi fazer todo o itinerário. Então, olha só, com a intenção de provar, de antemão, ele acredita tanto na sua tese, ele está tão convicto dela, antes mesmo de comprovação, que ele simplesmente vai empreender essa viagem para provar a verdade dela, aquilo que para ele já era coisa certa, e provar os pressupostos de Bauer e da Redatio Gista. Porém, todas as suas pesquisas arqueológicas mostraram o contrário. A obra de Lucas, autor tanto do Evangelho quanto de Atos dos Apóstolos, né, considerado o médico do Senhor, companheiro de viagem de Paulo, de muitos apóstolos, a obra de Lucas é extremamente precisa quando se refere aos costumes, lugares e personagens do século I, do primeiro século depois de Cristo. Ramsay, ao longo de seus trabalhos, considerou o livro de Atos como autoridade em assuntos como topografia, antiguidades e sociedade da Ásia Menor, como sendo um aliado útil em escavações obscuras e difíceis. Um aliado útil em escavações obscuras e difíceis. Ou seja, você, através do ponto de vista desse antigo filiado, essa pessoa que compartilhava do mesmo ponto de vista dos teólogos liberais, que não respeitam a autoridade bíblica, ele mesmo diz que o livro de Atos goza de tal autoridade, de tal precisão, que pode ser um companheiro, um guia para ajudar em escavações difíceis, em pesquisas difíceis, em lugares obscuros, em lugares esquecidos. Então, esse trabalho que era para provar a sua antiga teoria e para comprovar que o livro de Atos dos Apóstolos era uma fábula, era uma invenção, estava repleto de erros, resultou, no final das contas, levou à conversão desse antigo cético em cristão, conforme o livro Examine as Evidências da editora CPAD. Então você vê já o primeiro grande testemunho da pessoa que deixa a verdade falar por si. Uma pessoa que, ao se defrontar com a verdade, é honesto, reconhece os seus erros e dá a devida honra, a devida glória ao Deus que conduziu a construção desse livro. Então, Sir William Ramsay, uma pessoa que se encontrou com o Senhor a partir da dúvida, foi um Tomé posterior, um novo Tomé. O que é arqueologia? É interessante você conhecer, porque é uma ciência muito interessante, muito importante, tem sido muito auxiliar na pesquisa bíblica, na elaboração do contexto bíblico, porque a Bíblia não precisa de arqueologia, a Bíblia não precisa de biologia, a Bíblia não precisa de auxiliares. Você, na sua casa, abrir a sua Bíblia e começar a lê-la,
o autor está junto com você e ele vai orientar você no conhecimento necessário para a salvação. Agora, o que as ciências auxiliares fazem? Elas criam o contexto bíblico. Então elas pegam esse cenário, o cenário bíblico, o cenário suficiente para a nossa salvação, e ampliam esse cenário para que nós tenhamos conhecimento mais amplo de outras coisas paralelas, outras coisas que vão orientar num estudo mais amplo, né? Exemplificação, pregações, palestras. Então, as ciências auxiliares são para isso. Você não precisa de nenhuma delas para se salvar, mas quando você está empreendendo um estudo, elas se tornam interessantes como para ampliar o contexto bíblico. Então, a arqueologia, do grego arché, significa antigo, e logos, que primeiramente era discurso, depois se tornou estudo, ciência. É a disciplina científica que estuda as culturas e os modos de vida do passado a partir da análise de vestígios materiais. É uma ciência social e estuda as sociedades já extintas através de seus restos materiais, sejam estes móveis, como por exemplo objetos de arte, ou objetos imóveis, como é o caso de estruturas arquitetônicas. Temos as pirâmides, temos os palácios, né? Temos os zigurates, por exemplo, na Mesopotâmia, temos as pirâmides escalonadas aqui na Mesoamérica. Então, a área de estudo da arqueologia é ampla, é extraordinária. Incluem-se também no seu campo de estudos as intervenções feitas pelo homem no meio ambiente. Por exemplo, achados recentes, onde eles acham evidências de presença da vida humana através de fogueiras, através de vasos, através de objetos de arte, objetos de vestuário, e assim vai. Eles vão, através de, às vezes, poucas evidências que restam, constroem um contexto, constroem ali uma forma de elucidar a história, trazer luz sobre o sombrio passado de muitas sociedades que até já se perderam. A maioria dos primeiros arqueólogos que aplicaram sua disciplina de estudos das antiguidades definiram a arqueologia como um estudo sistemático dos restos materiais da vida humana já desaparecida. Outros arqueólogos enfatizaram aspectos psicológicos comportamentais e definiram a arqueologia como a reconstrução da vida dos povos antigos. Aqui os disponíveis, por exemplo, na Wikipédia, na internet. Aí você tem o campo de trabalho da arqueologia. Temos, por exemplo, setores aí do Monte de Jerusalém. Jerusalém, que é uma fonte inesgotável de pesquisa arqueológica. Israel como um todo, a arqueologia bíblica riquíssima. Temos aí o local onde foi feito o achado arqueológico para comprovação textual mais importante dos últimos tempos, que é as cavernas de Wadi Qumran, perto do Mar Morto, onde foi descoberto os manuscritos do Mar Morto. E temos aí, por exemplo, um outeiro. Temos um outeiro, o que em algumas línguas é chamado tel. Continuando, então, essa imagem é referente a um outeiro, ou como é conhecido na língua do Oriente, é um tel. E vemos aí então um corte horizontal que mostra aí os restos de de casa ou de algum palácio, o resto de algo que ficou soterrado por diversas reconstruções que estão sendo feitas, e depois de abandonado, o entulho se acumula, a areia, e recobre muitos lugares que escondem evidências arqueológicas importantes. E quando é feito um achado desses, então, é feito diversas análises para estudar tempo, estudar a que civilização pertenceu, o que foi especificamente. Então, está aí alguns exemplos do trabalho arqueológico. E aí os arqueólogos aí em ação, né, analisando determinados trechos. Então eles fazem diversas separações e vão num trabalho minucioso, analisando cada coisa que eles encontram, catalogando, né, e fazendo inclusive testes de laboratório sobre tudo isso.
Temos aí a arqueologia textual. Então, o achado de um texto, como são achados muitos textos, inclusive, com danificações sérias, graves, e que necessitam de outros textos que complementem, né? Então, o resto que encontram desses fragmentos contribui com uma parte das evidências, e outras que são encontradas em outros lugares, em outros sítios arqueológicos, complementam aquilo que falta, né? Mas a cada fragmento que é achado, que é encontrado, com certeza é importante, é rico, é catalogado, analisado, né? E com certeza contribui para um entendimento melhor sobre a ciência bíblica. Método de datação arqueológica. A técnica de datação por carbono 14. A técnica de datação por carbono 14 foi descoberta nos anos 40 por Willard Lieb. Ele percebeu que a quantidade de carbono 14 dos tecidos orgânicos mortos diminui a um ritmo constante com o passar do tempo. Assim, a medição dos valores de carbono 14 em um objeto antigo nos dá pistas exatas dos anos decorridos desde a sua morte. Essa técnica é aplicável à madeira, carbono, sedimentos orgânicos, ossos, conchas marinhas, ou seja, todo o material que conteve carbono em alguma de suas formas e o absorveu. Então, não somente que conteve em si, mas que absorveu carbono 14 em algum momento, mesmo que indiretamente, como pela alimentação com organismos fotossintetizantes da atmosfera. Como o exame se baseia na determinação de idade através da quantidade de carbono 14, e que essa diminui com o passar do tempo, ela só pode ser usada para datar amostras que tenham até cerca de 50.000 a 70.000 anos de idade. Esse limite de valor é dado pelos limites práticos da sensibilidade dos métodos analíticos, que para quantidades extremamente pequenas do elemento a detectar passam a tornar a determinação pouquíssimo confiável ou mesmo até impossível. Informação também da Wikipédia internet. Então, a datação por carbono 14 mostra o quanto essa ciência evoluiu, o quanto essa ciência se tornou um aparato importante e sério. Então, não somente são deduções, não são simplesmente teorias em cima de achismo, em cima da imaginação da cabeça de A e nem de B, que constrói toda a sua tese em cima de fatos que não podem ser analisados, não podem ser provados. Pelo contrário, a arqueologia tem se municiado com ferramentas científicas de comprovação séria, ferramentas que podem ser analisadas e podem ser estudadas em diferentes pessoas por diferentes instituições. Então, a técnica de datação por carbono 14 fornece essa seriedade aos estudos arqueológicos, a datação quase precisa, né, a partir desse elemento que está presente em toda a natureza viva, né, que quando morre passa a perder. Então, conforme perde, essa escala que cria com a perda de carbono 14 favorece algum tipo de datação, que tem aí uma larga margem, né, de 50 a 70.000 anos. Então, não serve para datar qualquer coisa, em qualquer época, mas para muitas coisas tem fornecido evidências, provas, tem fornecido esclarecimentos importantes com relação a datas. E aí, algumas preciosidades do campo da arqueologia. A alta crítica, como se vê no caso de Paulo, seguia do mesmo viés daqueles que pretendem impor suas teses sobre a verdade bíblica, negando suas afirmações e rebaixando-a quanto à sua importância e exatidão. Mas suas declarações tiveram resposta à altura por meio da própria ciência da arqueologia. E como toda ciência não existe para provar esta ou aquela tese, nem o criacionismo, nem o ceticismo, nem o ateísmo, nem quaisquer ismos, mas a ciência ela tem que ter a sua forma de trabalho livre, a sua análise livre de compromissos com esta ou aquela teoria, com este ou aquele ponto de vista. A ciência simplesmente
realiza suas pesquisas, seus trabalhos, cataloga, né, e isso fica disponível como material de estudo. Então cada um vai empreender os seus estudos sobre esse material produzido com seriedade. Mas quando empreende estudos sérios e imparciais, nesse sentido, é imparcial, não está por partido algum, mas simplesmente analisa a natureza a partir dela mesma, a partir dos fatos, né, a partir dos elementos naturais. Traz à luz esclarecimentos que têm colaborado com o entendimento dos textos bíblicos, pois estes estão fundamentados na verdade. Este é o caso de Paul-Émile Botta, um alto funcionário do governo francês que em 1843, guiando-se pelas afirmações bíblicas, e aí temos o caso de Sir William Ramsay, alguém que era crítico e que tomou, né, o texto bíblico em sua mão a partir da sua incredulidade e tentou, fazendo o percurso indicado no livro de Atos dos Apóstolos, comprovar a sua tese de incrédulo, comprovar que a Bíblia errava, que a Bíblia não indicava os contextos, os lugares, os personagens, os costumes, os hábitos, não indicava isso corretamente, mas simplesmente criava, inventava. E ele chegou ao esclarecimento da verdade, ele chegou a estar em contato com a verdade, e a partir dessa verdade ele se encontrou com o Senhor, se encontrou com Cristo. Já no caso de Paul-Émile Botta, foi alguém de elite que resolveu dar crédito à Bíblia. Então ele parte desse outro ponto de vista. Ele olha para a Bíblia com o respeito que lhe é devido, não sei se crê no sobrenatural ou não, mas pelo menos crê na Bíblia como um livro sério, como um livro de indicações, de evidências. Então, a partir desse ponto, Paul-Émile Botta, munido da Bíblia, começa a fazer escavações. Então escavou a região de Khorsabad, que aparece aí na gravura, gravura feita por ele mesmo acima, na Mesopotâmia, e encontrou o palácio do personagem bíblico chamado Sargão, mencionado em Isaías 20, versículo 1, como rei da Assíria. Aqui os céticos da época reputavam por personagem lendário. Então os céticos acreditavam que Sargão fosse um personagem criado pela cabeça do autor bíblico, que nunca existiu, não deram importância a isso, e quando alguém resolveu dar crédito à Bíblia, alguém resolveu levar a Bíblia a sério, tal como tem que ser levada, fez escavações, empreendeu escavações nos locais que ele deduziu a partir das indicações bíblicas, e encontrou-se com a história, encontrou-se com os fatos, desenterrou aí palácios, desenterrou artefatos, desenterrou muitos tesouros. Dentre eles tem aí a cabeça desse personagem histórico e bíblico, que a Bíblia também é história. Desenterrou Sargão, um dos monarcas, dos imperadores assírios. Podemos falar também de Hugo Winkler, que em 1906 desenterrou dos escombros dos séculos um império que havia caído no esquecimento, ao qual não tiveram acesso os mais importantes historiadores e eruditos de diversas áreas que na época reputavam a situação de Gênesis 10:15 ou Josué 1:4 como mais uma das histórias sem comprovação da Bíblia, mas foram contraditados quando a terra da antiga Anatólia, da atual Turquia, começou a devolver à luz a quantidade gigantesca de tábuas de argila com escrita cuneiforme, como é observado mais acima aqui. Essa parte aqui são as tábuas de argila contendo talvez uma das mais antigas escritas da humanidade, que é a escrita cuneiforme, é a escrita do tempo de Abraão, de Isaac, de Jacó, tempo de patriarcas. E foram desenterrados portões, como esse portão que pode ser observado aqui. Foram desenterrados portões que estavam soterrados atrás, além de artefatos artísticos e armas diversas. Diante disso, o que mais nos alegra é saber da fidelidade com que o Santo Espírito dotou os escribas bíblicos a fim de narrarem os fatos históricos e os personagens do contexto da época, o que hoje se constitui em evidências. Então,
pense você, imagine você a seriedade com que esses homens trabalharam sobre os textos bíblicos, porque o seu comprometimento não era apenas com o próprio texto bíblico, com as próprias verdades bíblicas, mas eles se comprometeram também com a verdade histórica, e eles narraram com fidedignidade as verdades históricas, os contextos históricos, os personagens. E hoje a pesquisa feita, empreendida em cima dessas narrativas e as descobertas arqueológicas que são feitas a partir delas se constituem em importantes evidências para a veracidade bíblica, né, para a fidedignidade bíblica às narrativas. O que afirmamos em relação à seriedade das citações históricas da Bíblia acerca de personagens e lugares históricos que têm sido confirmados pelas pesquisas arqueológicas, também pode ser dito acerca da seriedade com que os textos foram transmitidos de geração em geração por dedicados especialistas chamados escribas, que se empenhavam em manter a fidelidade ao texto original, uma vez que o entendimento geral era de sua inspiração divina, o que impedia atitudes irreverentes e a alteração de seu conteúdo. Mas essas afirmações também gozam de comprovação histórico-arqueológica, através da investigação dos diferentes textos descobertos ao longo da história, desde os textos massoréticos, que eram nossas fontes mais antigas, datadas do século X a.C., aliás, datadas do século X da era cristã, e que foram comprovados como fiéis à autenticidade pelos manuscritos descobertos na Guenizá do Cairo. Principalmente a descoberta mais importante dos últimos tempos, quando em 1948, nas cavernas de Qumran, foram encontrados os manuscritos do Mar Morto, o que possibilitou a comparação entre os textos de que dispunhamos com os textos que foram escritos há pelo menos 1000 anos antes destes. Então, temos aí uma gama de textos a fim de fazermos comparações entre eles. E, aliás, esta é uma das características mais importantes na pesquisa que são empreendidas sobre os textos bíblicos. Os textos bíblicos gozam de autoridade também, porque tem uma imensa quantidade de textos disponíveis aí para o nosso estudo. Então, existem muitos textos danificados, com certeza, mas existem muitos manuscritos de diferentes épocas que são analisados e, quando comparados, apresentam pouquíssimas discrepâncias, poucas discrepâncias, que são erros de copista, mas não do autógrafo. O que vem a ser um autógrafo é o texto original, o texto do autor, né, onde o Espírito Santo inspirou e o autor bíblico segurou a caneta e passou aquela inspiração para o papel. Então, não são erros de autógrafo, mas são erros de transmissão, erros de tradução, por exemplo, no ato de se fazer a tradução da língua grega para a língua latina, né, da língua latina para uma outra língua, da língua hebraica, do aramaico para o hebraico, do hebraico para o siríaco. Então, alguns pequenos erros de copista, mas não erros doutrinários, não erros na espinha dorsal da lógica bíblica. Isso tudo está comprovadamente, tudo tem sido comprovado como autêntico. Para termos uma ideia da seriedade que envolveu o trabalho dos escribas, vejamos um pouco de suas técnicas. Só podem ser utilizadas para a confecção dos manuscritos peles de animal puro para o pergaminho da Torá, animais que eram criados para isso. Então já começa aí por uma questão de reverência, a forma reverente que era tratado esse trabalho. O animal que ia fornecer a pele para se produzir o pergaminho preocupava-se com a criação desse animal. Tinha que ser um animal criado
adequadamente para isso. Todos os pergaminhos tinham que ter o mesmo número de colunas. Cada coluna deve ter 30 letras e só usar tinta preta. Todas as palavras devem ser escritas em linhas. Preste atenção, 3 palavras fora da linha tornam o pergaminho inútil para estudo ou uso na sinagoga. Nenhuma palavra ou mesmo um sinal deve ser escrito da memória do escriba. É uma coisa de olhar um trecho, guardar na memória e passar. Isso era proibido na prática do copista escriba. Entre cada consoante deve haver um espaço de 1 fio de cabelo. Entre cada seção deve haver um espaço de 9 consoantes. Entre cada livro deve haver um espaço de 3 consoantes. O 5º livro de Moisés deve terminar exatamente com um espaço de 1 linha. O escriba deve estar usando roupa adequada. Deve ter banhado ritualmente o seu corpo. Não deve escrever o nome de Deus com a caneta encharcada, com a pena muito embebida na tinta. Mesmo que um rei fale com ele enquanto escreve, não lhe deve dar ouvidos. Então, alguns pontos nós vemos. A técnica, a forma como era determinada a escrita do manuscrito. Então, os parâmetros estabelecidos para se produzir um manuscrito. E uma vez que um manuscrito não obedecesse aos padrões determinados, era descartado. Então, com isso, o que você pode ver? Não a questão do exagero. Não a questão de olhar para isso e pensar que seja um excesso, um exagero. Mas, pelo contrário, em nenhum texto da antiguidade você vai ver tamanha preocupação com a padronização. Isso é interessante. Então, existem muitos textos belos, existem muitos textos extraordinários, de muita ciência. Mas o que nós queremos ressaltar na questão da transmissão do texto bíblico? A padronização. Veja, cada coluna deve ter 30 letras. Todos os pergaminhos têm que ter o mesmo número de colunas. Todas as palavras escritas em linhas. Então, quer dizer, com isso criou-se um padrão. Como que um outro copista vai inventar uma outra Torá se ele, ao fugir do padrão estabelecido, é descartado? O seu trabalho é jogado no lixo, por mais caro que seja. E pense você o valor que deveria ter um texto desses, um texto de pergaminho, copiado à mão. Então, o que eu quero que você preste atenção, a padronização, em primeiro lugar, depois, a seriedade com que era tratado esse trabalho, exatamente por causa da crença que eles tinham e que eu compartilho e que eu creio que você também está compartilhando conosco, de que esses textos vieram de Deus e são sérios. Estes são exemplos da seriedade com que foram escritos os livros sagrados. Por isso foram produzidos pergaminhos que, quando comparados, comprovaram a exatidão com que foram copiados, além da fidelidade ao contexto histórico, conforme comprovação arqueológica. Agora vamos falar um pouco sobre essas classes de pessoas que trabalharam na transmissão dos textos bíblicos. Aí apenas alguns. Surgiram os maçoretas, por exemplo. Surgiram entre os séculos 7 e 10 depois de Cristo. Sucessores dos antigos escribas judeus que se dedicaram a copiar e transmitir a Bíblia hebraica, conhecidos como maçoretas, do hebraico tradição, a própria forma como eles se autodenominavam, os tradicionais, pessoas que estavam envolvidas com a tradição, envolvidas com a responsabilidade sobre a transmissão. Havia vários grupos de maçoretas, cada grupo produzindo textos, trabalhando na Palestina ou na Babilônia, os dois grandes centros judaicos da época. A tradição original era para uma pessoa escrever o texto. Olha só, a sistematização disso. A tradição original era para uma pessoa escrever o texto
Outra colocava os pontos vogais, que são exatamente aqueles pontos da língua hebraica que pontuam as sonoridades, são os pontos diacríticos, né, que não são vogais como as nossas, porque o hebraico adotava somente as consoantes, e o medo que surgiu na época dos maçoretas é que o entendimento do texto se perdesse por causa das intensas perseguições. Então, para se ter conhecimento do texto hebraico da antiguidade, que usava somente as vogais, usava somente as consoantes, tinha-se que ter necessariamente aula com alguém especialista dentro daquele texto, para trazer um entendimento sobre cada palavra, o que significava, qual era o som empregado. Agora, os maçoretas criaram uma solução para isso. Devido à grande perseguição que estava sofrendo o judaísmo naquela época, criaram os sinais diacríticos. Então, acrescentaram os sinais. E uma pessoa era quem escreveu o texto, outra colocava os pontos vogais e acentos. E a terceira colocava as anotações maçoréticas, que eram comentários exegéticos sobre aquele texto, para entendimento daquela escrita daquele texto. Então, os maçoretas se encarregaram disso, se encarregaram da manutenção do entendimento sobre o texto bíblico. Essa era a grande preocupação dessa classe de judeus. Manuscrito maçorético. Após a destruição de Jerusalém em 70 d.C., eram chamados Tanaim, professores, escribas judeus que guardavam as escrituras do Antigo Testamento. Esses escribas copiaram o texto do Antigo Testamento com grande precisão. E aí temos diversas citações aí de textos de Bíblias que utilizaram desse texto. Os Tanaim foram seguidos por outros escribas chamados Amoraíns, expositores. Embora tenham exaltado a tradição do homem acima da Escritura, com certeza foi um erro, mas não se pode jogar todo o trabalho deles no lixo por causa desse erro. Na prática diária, veneravam muito a Escritura e preservaram de geração em geração. Foi nessa época que o Talmud foi produzido, o qual canonizou a tradição rabínica. Então, juntamente com a preocupação que eles tinham com o texto bíblico, havia também a preocupação com a tradição, com os ditos, com as máximas, né, com a filosofia, a forma de pensar desses grandes mestres judeus. Então, nasce, juntamente com essa preocupação da transmissão do texto bíblico, a fidelidade na cópia e na transmissão do texto, nasce também o Talmud, que condensa agora toda essa tradição que era somente oral. Era somente a tradição transmitida de geração em geração através das sinagogas, através dos estudiosos. Mas, novamente, ressaltando a preocupação da perseguição, eles entendem ser necessário condensar isso num texto escrito. E a esse texto dá-se o nome de Talmud, que é o que rege aí a vida civil judaica dessa época. Mas isso com certeza não desmerece a responsabilidade com que eles trataram o texto bíblico. No começo do século VI foram os maçoretas tradicionalistas que zelosamente guardaram o texto hebraico e o passaram de geração em geração. Você tem que se lembrar sempre que a Bíblia era um dos livros mais perseguidos da história. A Bíblia é um milagre. Você ter a sua Bíblia na sua mão para ler nela, e tomara que você leia muito a Bíblia, tomara que você estude muito a Bíblia, porque ela é vida, porque ela é o caminho, que ela é a luz para o caminho, lâmpada para os pés e luz para o caminho, ela nos aponta o caminho que é Cristo. Tomara que você leia muito a sua Bíblia, ela é um milagre nas suas mãos. Lembre-se, pegue o livro de Daniel, abra o livro de Daniel, leia sobre Antíoco Epifânio, uma das manifestações do anticristo. Antíoco Epifânio foi um rei que batalhou intensamente para destruir a tradição judaica e destruir a Bíblia. Queimou muitos manuscritos, queimou muitas torás, mas foi derrotado. Da mesma forma, depois levantam-se outros. Levanta-se aí os comunistas, que na União Soviética
também perseguiram muito, até perseguindo todas as religiões, na verdade, lá, mas queimaram muitos textos bíblicos. E Hitler, também o nazismo, perseguiu. E eu recomendo até assistir o filme O Livro de Eli. É um filme que trata um pouco disso também, essa questão do desprezo à Bíblia. Ele fala do desprezo de forma geral às religiões, mas o próprio Eli é portador aí de um texto de a Bíblia King James. Agora ele fala também disso, do vácuo de orientação para a sociedade, uma vez que a Bíblia não estava mais no contexto dela. A Bíblia é a base, a Bíblia é o fundamento da sociedade. A sociedade organizada, essa sociedade que nós gozamos hoje dela, que nós aproveitamos a organização dela, o conceito de justiça, o conceito de responsabilidade, de respeito, ela está fundamentada sobre os preceitos bíblicos. Se ela está se afastando disso, é porque os homens estão se afastando de Deus, e os homens estão se afastando da Bíblia. Então, a Bíblia não está mais presente nos corações, por isso as pessoas têm se distanciado dessa organização, dessa ordem, dessa paz que a Bíblia, os textos bíblicos nos trazem. Então, voltando aqui à questão dos maçoretas, é a Bíblia maçorética hebraica que foi adotada pelos cristãos e utilizada nas primeiras Bíblias impressas. Então, existe um contraste aqui entre tradições bíblicas. Por exemplo, ele está afirmando aqui, é a Bíblia maçorética hebraica que foi adotada pelos cristãos e utilizada nas primeiras Bíblias impressas. Lembre-se aí, século XVI, Gutenberg, a Reforma Protestante, né? Então, o texto adotado texto que foi traduzido e adotado para essas Bíblias é o texto de origem maçorética, para fazer uma ligação diretamente com os textos hebraicos mais antigos de que se dispunha, diferentemente da Bíblia de São Jerônimo, que adota a Septuaginta grega. E aí, em outro momento, a gente pode falar mais amplamente sobre isso. Faça um curso de teologia, é muito bom, é muito importante, vai te abrir muito seu entendimento sobre a construção do texto bíblico, né? Como o texto bíblico, ao longo da história, foi sendo composto, foi sendo construído até chegar nessa maravilha que nós temos em mãos. Então, os maçoretas eram famílias de estudiosos hebreus que tinham centros na Palestina, Tiberíades e Babilônia. A Palestina, no caso, a Palestina é o local, né, o território, Tiberíades faz parte da Palestina. Então, era Tiberíades e Babilônia. O tradicional texto hebraico maçorético recebe seu nome desses estudiosos. Um dos mais famosos foi Ben Asher, que vem do século XII em diante. O texto de Ben Asher foi recebido como a Bíblia hebraica. Tal a seriedade empregada por estudioso na cópia e transmissão desse texto. Exemplos das formas a que estavam submetidos as cópias produzidas pelos escribas maçoretas. Então aqui a forma do pergaminho que era lido na sinagoga. Então quando você pensar sobre Jesus lendo em Isaías que ele veio para libertar, ele veio trazer o ano sabático, você pensa em algo semelhante a isto aqui. Ele abriu isto aqui, e numa coluna dessas aqui, que inclusive o evangelista faz questão de salientar, ele encontrou no livro de Isaías, porque é assim. Então, o Senhor conhece, né, isso aqui de ponta a ponta, né? Foi ele é o autor, né? Então ele encontrou no livro de Isaías o texto do ano sabático. E aqui a forma. Então perceba a forma, a sistematização, né? A seriedade com que isso aqui é composto. 3 colunas, cada coluna de um determinado de letras, cada letra determinado espaço entre elas e determinado número de linhas. Tudo isso é padronizado para se manter a seriedade na transmissão. Isso aqui é uma preciosidade. A imagem do pergaminho de Alepo,
que era uma das mais antigas cópias dos textos do Antigo Testamento de que dispunhamos, considerava-se perdido até ser reencontrado em 1958. Então a tradição maçorética reporta-se ao ano 1000 da era cristã, no século X. E esse texto de Alepo aqui faz parte dessa tradição aí, esses textos. A Genizá, estamos falando sobre Genizá, onde foram encontrados também outras preciosidades, outros textos que puderam ser comparados, inclusive com pergaminhos como o de Alepo. Genizá é um compartimento que havia nas sinagogas. Sinagoga, basicamente, é a igreja do judeu. Então, na igreja do judeu havia um compartimento, por exemplo, tem essa figura ilustrativa aqui, que mostra um sótão, algo assim, algo escondido. Genizá é um compartimento que havia nas sinagogas que estavam fora de Israel, a fim de acomodarem os pergaminhos que estavam inutilizados. Então, devido ao uso, foi inutilizado, né? Começavam a se rasgar, a se apagarem, então não era mais possível o seu uso. Então eles eram guardados até que pudessem ser devidamente enterrados em Israel. Perceba você mesmo daí a seriedade com que, a reverência com que era tratado o texto bíblico. Um texto bíblico que estragava, não se colocava dentro de uma sacolinha de mercado e jogava-se fora, né? O texto bíblico era guardado, né, dentro desse compartimento chamado Genizá, até que se pudesse fazer uma viagem a Israel e ele fosse devidamente enterrado em solo sagrado, conforme o ponto de vista que eles têm sobre a terra deles, né, a terra santa. Então hoje nós não temos um lugar santo, santo é o Senhor e cada um é o seu templo, mas é de se respeitar essa reverência que eles têm pelo texto bíblico. Em 1890 foi descoberta na sinagoga do Cairo uma Genizá que havia sido esquecida há muito tempo, e dentro dela foram encontrados diversos manuscritos, conforme a imagem acima, que quando comparados comprovaram a autenticidade dos manuscritos maçoréticos que tínhamos. Então, as descobertas de textos nessa Genizá do Cairo, extremamente antiga, que havia sido esquecida lá, devido às perseguições, de mudanças, né? Então havia sido esquecido esse compartimento lá, e quando foi aberto, foram encontrados textos preciosos como esse que esse cidadão segura aqui. E a partir desses textos, da tradução desses textos, comparados com outros, como por exemplo o pergaminho de Alepo, comprova-se o quê? A exatidão da transmissão do texto. Então, essa exatidão não é uma exatidão que foi produzida por meio de uma gráfica, né, por meio de máquinas, impressoras gigantescas, mas copistas sérios, comprometidos, reverentes ao Senhor, que criam naquilo que estavam fazendo, no texto que estavam trabalhando, criam ser revelação divina e logo não se sentiam autorizados a fazer qualquer tipo de alteração. Mas em 1947 a história da autenticidade dos pergaminhos bíblicos foi extremamente reforçada com a descoberta que viria a ser a maior de todos os tempos, quando um beduíno chamado Mohammed vagueava perto do Mar Morto com o seu rebanho e, perdendo-se um animal, estava ele à procura e arremessou pedras em cavernas, conforme a imagem acima. Essas cavernas aqui, um lugar muito feio, né? Extremamente feio, mas foi muito útil para preservar essas preciosidades. Então, ouviu o barulho de louça quebrando. Quando foi verificar, encontrou muitos vasos depositados na caverna. Alguns rolos foram adquiridos pelo arcebispo de Jerusalém. Aqui, ó, arcebispo metropolitano de Jerusalém, provavelmente da igreja ortodoxa. E outros pelo professor Sukenik, da Universidade Hebraica de Jerusalém, que fotografou e enviou algumas cópias a W.F. Aubrey, da Universidade John Hopkins, que saudou as cópias enviadas por Sukenik como a maior descoberta de manuscritos dos tempos modernos. Desde então, este vasto material tem sido cuidadosamente estudado e catalogado e compõe um dos maiores testemunhos da fidelidade da transmissão do texto bíblico por milênios.
Então é interessante você comprar livros sobre o tema. Existem livros sobre os manuscritos do Mar Morto. Existe também um livro interessante chamado Para Entender os Manuscritos do Mar Morto. É interessante você ver a história da descoberta desses textos. Dá, assim, é um contexto até de filme. É uma coisa impressionante. É uma coisa muito interessante estudar sobre a descoberta desses textos. Para termos ideia da extraordinária importância dos pergaminhos do Mar Morto, o pergaminho mais antigo que dispunhamos era o livro de Isaías, datado de 900 depois de Cristo, daquela tradição maçorética. Com a descoberta dos manuscritos, foi encontrado um livro de Isaías completo, ao qual os paleontólogos puderam datar por meio de carbono 14 como sendo de 125 a.C. Aí você vê as ferramentas, né, os instrumentos de análise sério, comprovados, científicos, que são aplicados agora sobre esses materiais, sobre essas evidências, e a partir desta análise é comprovado a antiguidade desse texto de 125 a.C., pelo menos. Ou seja, 1000 anos anterior ao que dispunhamos. E o fator que comprova a mão soberana do Espírito Santo conduzindo em extraordinário processo é o fato de que, ao se empreenderem investigações comparativas entre os textos que estavam distantes cerca de 1 milênio, agora será que você tem noção da grandeza disso que nós estamos narrando aqui para você? Um texto era de 900 depois de Cristo, da tradição maçorética. Foi feita a descoberta de Qumran. Dentro desses vasos que estão sendo mostrados aqui, foi desenterrado um livro completo de Isaías. Foi feita análise de carbono 14, comprovou-se, é de pelo menos 125 a.C. Então temos aí textos separados por 1000 anos. Pense você, nossa nação tem pouco mais de 500. Estes dois textos estão separados entre si cerca de 1000 anos. Olha só o resultado disso. Puderam constatar que os textos obedeciam a regras rígidas de fidelidade na transmissão. As únicas variações encontradas em todo um livro extenso e separado um do outro com a distância de 1 milênio foram 3 letras, que juntas compunham a palavra luz, que consta no manuscrito do Mar Morto e não consta na tradição, nos manuscritos de tradição maçorética. Em nenhuma outra sociedade do mundo se viu tal zelo pela transmissão fiel do texto bíblico, pela tradução fiel de seus textos, por exemplo. Né? Você pega manuscritos aí dos livros de Aristóteles. Primeiro, escassos, muito poucos. Segundo, dependeu inclusive da igreja para sua manutenção. Aí você pega os manuscritos de Aristóteles que foram encontrados entre os árabes, por exemplo, entre Avicena e Averroes. São poucos, são escassos e há contrastes sérios entre eles. Você pega manuscritos aí de Shakespeare, você vai encontrar também problemas, né, de diferença entre textos de um texto e outro, pouquíssima distância, mas já encontra problemas entre eles. E você não vê alta crítica se voltar contra eles, mas a alta crítica se volta contra os textos bíblicos, e isso aí você pode com certeza, sem falhar, ver intenções maléficas por trás dessas críticas. Não tenha dúvida. Mas está aí a Bíblia, a seriedade, a arqueologia, a ciência, mostrando para você a verdade. Só não vê quem não quiser. Em nenhuma outra sociedade do mundo se viu tal zelo pela transmissão fiel do texto. E isto podemos agradecer à reverência de homens que temiam a Jeová, mas com certeza a autoridade do Espírito Santo. E temos aí o pergaminho de Isaías, devidamente acomodado, num museu somente para ele, o Museu do Pergaminho, e aconselho a quem tiver a possibilidade, visite o Museu do Pergaminho, veja o pergaminho de Isaías, contemple esse presente de Deus para a humanidade, né, lá em Israel. Então, finalizando já a segunda parte,
a terceira parte, você crê nas profecias. Até mais.